Hoje nós vamos falar sobre a lagarta do cartucho, desde suas características, os sintomas e principalmente como fazer o controle. Vamos lá! A lagarta do cartucho, ou lagarta militar, é um dos principais insetos praga de diversas culturas agrícolas aqui no Brasil. É uma espécie polífaga que ataca aí as culturas do milho, algodão, arroz, milheto, sorgo, soja e algumas outras culturas. Os ovos, elas possuem uma coloração verde clara que vai tornando-se aí um pouco alaranjado quando chega no próximo à maturação. As lagartas, elas são inicialmente claras, que vão passando por um pardo escuro e esverdeado, até chegar quase preta. Elas apresentam um Y invertido na parte frontal da cabeça. Depois do desenvolvimento da lagarta, elas vão se tornando pulpas com cerca de 15 milímetros de comprimento. A coloração fica avermelhada, um pouco amarronzada, que vão dar origem aí aos adultos. As mariposas, elas têm alta mobilidade e elas vão medir cerca de 35 milímetros de envergadura. Esse inseto ele tem hábito noturno. Durante o dia ele pode ser encontrado aí sob a folhagem, próximo ao solo e até mesmo aí entre as folhas fechadas do cartucho do milho. Um ponto interessante é que elas colocam cerca de 200 a 300 ovos em massa na parte superior da folha das plantas. A fase do ovo ele vai durar aproximadamente 3 dias, se a gente contar uma temperatura média aí de 25 graus Celsius. As lagartas recém-eclodidas, elas vão se alimentar da própria casca do ovo. Depois vão permanecer em repouso entre 2 a 10 horas. As lagartas, elas preferem alimentar-se de folhas novas e normalmente encontra-se aí uma por planta, devido aí ao seu hábito canibal. Lagartas que são maiores, no geral, elas dirigem-se para o interior do cartucho e começam a fazer buracos na folha. E quando estão entre o quarto e o sexto instares, como a gente chama, que é entre 8 a 14 dias, ela pode destruir completamente pequenas plantas e até mesmo causar severos danos aí em plantas maiores. Pode causar até 25% de perdas. Ou até mesmo se alimentar do colmo, ou se dirigir para a região da espiga, que vai atacar o pedúnculo e vai impedir aí a formação de grãos. Além disso, outro ponto interessante é que elas podem também penetrar nas espigas, na sua porção basal e até mesmo distal, o que vai danificar aí diretamente os grãos. Beleza, mas como é que eu faço para identificar que esses sintomas realmente são das lagartas? É simples. As folhas ficam raspadas e também perfuradas, o cartucho fica destruído e as espigas danificadas. A gente pode observar também excreções das lagartas nas plantas, que vão reduzir aí a área foliar das plantas. Beleza, professor. Já entendi como elas atacam, mas como posso fazer o controle? Vamos lá. Dentre os diversos manejos possíveis em relação à lagarta do cartucho, primeiro vamos citar o manejo cultural. Primeiro você deve observar como deve ser feita a semeadura, que deve ser realizada aí no início do período recomendado, que é uma forma de fugir do período de maior ataque da lagarta. Outro ponto interessante é a gente priorizar a rotação de culturas com leguminosas e o monitoramento aí com armadilhas com feromônios, como a gente faz, feromônios sexuais, e também a utilização do controle biológico. Para o controle biológico, eu vou colocar abaixo desse vídeo todos os predadores e os parasitoides aí que você pode estar utilizando, porque não dá para a gente ficar aqui recitando esse monte de nome científico, Bom, uma outra forma é a utilização de híbridos. Hoje, atualmente, estão sendo oferecidos híbridos de milho transgênicos que têm aí a capacidade de não serem atrativos para o consumo de muitas pragas e até mesmo tolerante em alguns casos, que é uma ótima opção. E por fim, o controle químico. Mas, para o controle químico, esse método, você deve considerar o monitoramento do dano da lagarta do cartucho. A gente considera que o nível de dano econômico é de 10% das plantas atacadas, com as folhas raspadas, Então aí sim a gente deve realizar a intervenção química. Dentre os diversos grupos de inseticidas para o controle da lagarta do cartucho no milho, a gente vai destacar aqui 5. Primeiro, os carbamatos. Segundo, os inibidores da síntese quitina. Terceiro,
as espenosinas. Quarto, os organofosforados e, por fim, os piretróides. Esses dois últimos podem até ser utilizados, porém, algumas experiências que temos, nós vimos que, no geral, eles perderam um pouco a sua eficácia. E para finalizar, eu vou te dar uma dica importante. Se ocorrer ataque precoce nas plantas e acontecer de reduzir o stand, você deve direcionar o jato de pulverização para a base das plantas. E vai dar preferência aí para aplicações noturnas, com alto volume de calda, né? Cerca de 200 litros por hectare, utilizando aí o bico jato plano, aquele de leque, né? Bom, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido aí os principais sintomas do ataque da lagarta do cartucho, os grupos químicos que você pode estar utilizando e também o manejo cultural. Vale lembrar o seguinte, um bom aproveitamento é muito importante que você tenha o acompanhamento de um profissional. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.